Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Destruindo Heresias. Se você é novo por aqui, já peço que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, curtindo o nosso vídeo, compartilhando e comentando também, deixando a sua opinião sobre o nosso conteúdo de hoje. Se você já é adepto do nosso canal, também peço que você possa estar curtindo o nosso vídeo e compartilhando e assim espalhando ainda mais a mensagem de Deus. Hoje estaremos tratando sobre um assunto muito interessante, que é sobre a identidade de Jesus. Será que Jesus ele é o arcanjo Miguel, como defende, como pregam algumas denominações por aí? É isso que nós vamos descobrir hoje. Vamos lá? Bom, o primeiro argumento que as denominações utilizam para dizer que Jesus é o arcanjo Miguel está relacionado ao significado do nome Miguel. O nome Miguel, que vem do hebraico Michael, ele significa quem é como Deus. Então, eles acreditam que esse nome identifica Miguel com Deus, que no caso é Jesus. Jesus é Deus. Porém, se nós pararmos para pensar sobre exatamente isso, o significado do nome de Miguel, nós vamos chegar à constatação de que esse nome, ao invés de equiparar Miguel a Jesus, na realidade, ele demonstra que Jesus não é o arcanjo Miguel, pois o próprio significado do nome é uma pergunta, um questionamento. E a pergunta é, quem é como Deus? Ou seja, no significado do seu nome ele já está dizendo que ninguém se equipara a Jesus, ninguém se iguala a Jesus. Então, de fato, esse argumento se mostra muito falho e realmente não prova de maneira nenhuma que Jesus é o arcanjo Miguel ou que o arcanjo Miguel é Jesus. Que existe uma distinção clara entre Jesus e Miguel está nítido na Bíblia. E nós podemos comprovar isso quando nós lemos, por exemplo, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Observe o que diz o texto. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse texto ele mostra que todos os poderes, todas as dominações, todas as hierarquias foram criadas por Jesus, né? O sujeito aqui no texto é o próprio Jesus. Então, isso identifica Jesus como sendo criador de todas as coisas. No caso, Miguel, ele é um arcanjo, ou seja, Miguel é um anjo-chefe, é chefe de anjos. Naturalmente, se todos os seres celestiais e todos os seres terrenos foram criados por Jesus, então isso prova categoricamente que Miguel ele foi criado por Jesus. Jesus não pode ser ao mesmo tempo criador e criatura. Se ele é criador, então ele não pode ser Miguel, que é uma criatura. Observe o que diz o texto de João no capítulo 1, versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse texto ele deixa claro que, de fato, Jesus ele é criador de todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Então reafirma o que disse. Jesus ele não pode ser criatura e criador ao mesmo tempo. Outra coisa que a Bíblia deixa muito clara para nós é que Jesus é Deus. Em sendo Deus, ele é único. Quando nós nos referimos a Miguel, a Bíblia Sagrada mostra que Miguel é um entre vários da mesma espécie, vários iguais a ele. Observe o que diz o livro de Daniel, o livro do profeta Daniel, capítulo de número 10 e versículo de número 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Observe que o texto diz que Miguel é um dos primeiros príncipes. Então, o texto está deixando explícito de que, iguais a Miguel, existem vários outros seres da mesma espécie, do mesmo padrão dele. Logo, nós entendemos que Miguel é apenas um entre vários. Jesus não. Não existem vários Jesuses. Existe um único Jesus, que é Deus, que é o Filho de Deus. Outro texto que nos mostra uma distinção clara entre Jesus e Miguel está na carta de Judas, no versículo 9. Observe o que diz o texto. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. A Bíblia diz no Salmo 8, versículo 5, que os anjos foram feitos maiores do que os homens. Então o texto deixa claro para nós que um anjo ele é um ser superior ao ser humano. Naturalmente, na hierarquia bíblica, quando nós entendemos que um arcanjo ele é chefe de anjos, o arcanjo ele está um patamar acima dos anjos.
Quando nós lemos esse texto de Judas 9, nós percebemos que Miguel, enquanto arcanjo, na posição de arcanjo, ele não proferiu juízo infamatório contra o diabo. Ele não contendeu com o diabo. Pelo contrário, ele disse que o Senhor te repreenda. Quando lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, que é o texto que narra a tentação de Jesus, nós percebemos que Jesus por 3 vezes resistiu ao diabo e mandou que o diabo fosse embora. Logo, se um arcanjo ele é superior a um ser humano, por que Jesus, em uma posição privilegiada, em uma posição de autoridade, não proferiu juízo infamatório contra o diabo, mas disse que o Senhor te repreenda? Mas ele, enquanto carne, que teoricamente é inferior aos anjos e muito mais inferior aos arcanjos, por que ele enfrentou o diabo e expulsou o diabo? Então esse texto mostra claramente, e os demais textos, que de fato é totalmente incoerente a posição de que Jesus é o arcanjo Miguel. Então existem algumas denominações religiosas que dizem que Jesus é o próprio arcanjo Miguel e outras dizem que Miguel é apenas um título que Jesus se utiliza para lutar aqui na terra. Porém, as duas visões terminam levando à crença e à constatação de que Jesus ele é o próprio arcanjo Miguel. Então, biblicamente, nós observamos que não há nenhuma evidência de que Jesus seja o arcanjo Miguel. Pelo contrário, Jesus é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o nosso vídeo, comente, compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal e assim está nos ajudando a compartilhar mais conhecimento da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.